Fala sobrevivente do isolamento social. Sou o professor Fábio Costa e eu vim aqui para dar andamento nos nossos estudos, continuidade aos nossos estudos que tiveram que parar momentaneamente devido à pandemia que nós estamos vivendo, uma pandemia de coronavírus. Nós precisamos manter o isolamento social. Está em casa, mas não está de férias, está estudando, está progredindo, tá certo? E aí eu resolvi recapitular alguns conceitos iniciais, alguns conceitos muito básicos, muito bacanas, que precisavam ser trabalhados. Conceito de eletrodinâmica, ok? Então, aí no teu módulo 19, nós vamos para a segunda parte desse módulo. No capítulo 2, nós vamos falar sobre corrente elétrica. Tudo bem? Lei de Ohm. Ela vai ser uma aula um pouco curta. Eu quero te pedir desculpa por essa imagem. Na próxima semana nós já teremos imagens melhores, porque eu não estou gravando com uma câmera apropriada. Mas o que importa é o que está aqui do lado. Minha cara é feia, tu já sabe disso mesmo. Mas vamos seguir aí com o assunto de eletrodinâmica. Tudo bem? Então, falar sobre corrente elétrica aqui. O que é a corrente elétrica? Corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas. Tudo bem? Então você pega e faz um corte infinitesimalmente pequeno num fio e monitora a quantidade de carga que passa em um determinado intervalo de tempo. Tudo bem? A essa quantidade de carga por intervalo de tempo nós denominamos corrente elétrica. Agora, existem algumas coisas importantes nós levarmos em consideração no estudo da corrente elétrica. Primeiro, quem se move dentro do fio são os elétrons. Se o fio é metálico, são elétrons que se movem. Mas se houver gases ionizados ou houver fluidos iônicos, eu tenho íons se movendo ali dentro. Tudo bem? A corrente elétrica ela tem sentido convencional e sentido real. O sentido convencional, nós utilizamos sempre do polo positivo ao polo negativo, embora o sentido real possa ser em fios metálicos do negativo para o positivo, e em soluções aquosas e iônicas eu tenho no sentido normal, tudo bem? É o mesmo convencional. As propriedades gráficas, não é? Toda vez que aparece um gráfico de corrente elétrica, eu posso obter aí a quantidade de carga simplesmente tirando a área abaixo do gráfico, tudo bem? Então eu tenho a corrente elétrica em função do tempo, a quantidade de corrente que passa em um determinado intervalo de tempo. Algo importante que eu não falei aqui anteriormente. A unidade de corrente elétrica é o ampere, que é coulomb por segundo. Então, muito cuidado quando trabalhar corrente elétrica por causa dessa unidade de tempo. Sempre tem que ser em segundo. Tudo bem? Para nós entendermos futuramente circuitos elétricos, nós precisamos entender a primeira lei de Kirchhoff. A primeira lei de Kirchhoff, ela fala dos nós. Então, basicamente, eu vou resumir. Tu tá vendo que tem um fio e esse fio é emendado por um nó. Tudo bem? Então, essa corrente I1 com a corrente I2 vão formar a corrente I3. Tudo bem? Bem aqui, olha, eu tenho 3 correntes de entrada que vão de encontro ao fio, ao nó do fio, e uma só de saída. I4. Quem é I4? I4 é a soma de I1, I2 e I3. Tudo bem? Então, em qualquer nó de um circuito elétrico, a soma da intensidade das correntes elétricas que chegam até esse nó é igual à intensidade da corrente elétrica que sai. Então, se eu tenho 2 A, 3 A, 4 A, eu vou ter 2 mais 3, 2 mais 1, 3, mais 4, eu vou ter 7 A saindo desse fio elétrico. Beleza? E aí eu preciso estudar contigo os efeitos da corrente elétrica. São alguns poucos efeitos que a corrente elétrica tem. Tudo bem? O primeiro efeito, eu vou parar o vídeo só na corrente elétrica, tudo bem? Existe o estudo da potência, que eu não vou entrar ainda nesse vídeo, vou quebrar isso daí, esse capítulo, em alguns vídeos, tudo bem? Então, o primeiro efeito da corrente elétrica é o efeito térmico, também chamado de efeito Joule, que é simplesmente a transformação da energia elétrica em energia térmica. Nós comentamos isso em sala de aula. Você vê isso em chuveiro elétrico, chapinha, ferro de passar roupa, você transforma essa energia elétrica através da colisão dos elétrons com a parte metálica do condutor e ele vira calor ali. Tudo bem? Ou melhor, vira primeiro energia interna, depois é que vira calor. O segundo efeito é o efeito químico. Tudo bem? Com o professor Daniel, vocês vão estudar eletrólise.
quando eu submeto uma reação a uma corrente, à presença de uma corrente elétrica, essa reação ela pode acontecer como o banho de níquel dado em determinadas maçanetas de portas. Então eu coloco o plástico numa solução, meto corrente elétrica ali, e aí eu vou ver que o níquel vai se depositar no plástico quando tiver corrente elétrica. Outro efeito é o efeito luminoso. Esse efeito luminoso ele é muito presente quando você tem gases, a corrente elétrica passando por dentro de gases, como esse caso aqui da bola de plasma, que tem o argônio lá dentro. Quando a corrente passa por dentro do argônio, você vê essas cores bonitas aqui. O terceiro efeito é o efeito fisiológico ou o choque. Quando a corrente elétrica passa pela musculatura, acontece algo interessante. O músculo, ele diferente dos metais, os metais dilatam quando aquecem, correto? Então a corrente elétrica, quando ela passa por dentro do músculo, os elétrons batem na estrutura desse músculo, aquece o músculo e ao invés do músculo dilatar, ele contrai. Tudo bem? Então é muito perigoso um choque de, por exemplo, 0,05 ampere por um intervalo de tempo maior que 2 segundos. Isso daí já pode causar morte. Tudo bem? Então a corrente elétrica, quando ela passa pela musculatura, ela tende a contrair a musculatura, ou dependendo da corrente que passa ou da tensão, isso pode distender, abrir, ou a pessoa nem conseguir fechar, travar o músculo. Tudo bem? Então esse é o efeito fisiológico da corrente elétrica. O efeito magnético ele foi descoberto no século XVIII por Hans Christian Ørsted. Esse experimento, se foi acidental ou não, a gente não sabe, mas a gente vai estudar esse eletromagnetismo. Mas ali eu percebo que existe uma íntima relação entre a eletricidade e o magnetismo. Tudo bem? Bom, a potência elétrica a gente já vai falar em um outro vídeo, tá certo? Esse vídeo aqui, ele tem o intuito de falar só sobre a corrente elétrica. O próximo vídeo, ele vai ser uma resolução dos exercícios de corrente elétrica. Depois nós passaremos, obviamente, para a potência, para a resistência e assim sucessivamente, tá certo? Então, nosso objetivo é ter vídeos curtos, vídeos que sejam para explicar conceitos, andando bem em cima do que está nos teus módulos, tá? Beleza? Quarta-feira, nós vamos ter um encontro a partir de do aplicativo Zoom. Então, você deve ter recebido aí no seu grupo de WhatsApp, eu devo ter pedido para um aluno, o Eric, não é? Eu mandei uma mensagem para ele, através do Instagram, e pedi para que ele colocasse no grupo da sala de vocês. Vocês também devem ter recebido a notificação a partir do próprio aplicativo da UNI. E provavelmente chegou um e-mail para os pais de vocês com essa informação acerca da nossa reunião do Zoom. Que horas é? Às 19h30, ok? Da quarta-feira, e nós vamos ter esse encontro semanalmente, toda quarta-feira, 19h30, para tirar tuas dúvidas, para ver o que tu fizeste no teu exercício, se está certo, se está errado. É importante você resolver as questões que são propostas. Eu vou deixar o link de novo aqui na descrição desse vídeo. E também está dentro do portal. Lá em biblioteca, da minha biblioteca, existe lá um íconezinho onde você vai ter 2 simulações sobre corrente elétrica. Você tem ali também falando sobre o exercício, e você tem um PDF com o assunto dessa aula. Então sempre vai ser assim, eu vou deixar o assunto da aula, vou dar a aula, e você vai ter um exercício para testar, sondar. Não precisa responder pelo fórum, ele vai ser sempre uma atividade, tá beleza? Então a gente fica por aqui, fique em casa e continue estudando.